Boa noite a todos. Antes de mais, pedir-vos desculpa por este ligeiro atraso e, em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, gostaríamos de agradecer a vossa presença. Vai dar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Luís Gaspar. Ora, muito boa noite a todos. Cumprimentá-los a todos e agradecer o facto de estarem aqui. Acho que é por uma boa razão, quanto mais não seja, para ouvirmos o Sr. Arquiteto Cisa Vieira, que dispensa, obviamente, apresentações e que para nós é um orgulho e uma honra tê-lo aqui nesta sua terra. Sr. Arquiteto, bem-aja por ter vindo ter connosco e podermos aqui, durante algum tempo, poder falar consigo, que é da nossa cidade, dos nossos monumentos, da arquitetura, enfim. Permitam-me também, na sua pessoa, cumprimentar a restante equipa que o acompanha e que tem trabalhado com tanto apreço e com tanto empenho por esta causa. Um cumprimento também ao Sr. Diretor Regional da Cultura do Norte, o Dr. António Pontes, e também um cumprimento especial, até porque desde a primeira hora que acompanha este processo, eu pedi-lhe ajuda também para ajudar a perceber como é que, em articulação com o Sr. Arquiteto, tentar ajudar na melhor forma na distribuição espacial e, portanto, Sr. Doutor, agradeço-lhe imenso também a sua dedicação. Cumprimento o Dr. Pedro Cunha, Presidente da Assembleia Municipal, os Srs. Vereadores, as Senhoras e os Srs. Vereadores, cumprimento o Sr. Deputado Carvalho, as demais entidades aqui presentes, estão aqui alguns arquitetos, pessoas desta área e, portanto, cumprimento a todos. Umas breves palavras e até permitam-me aproveitar para explicar um pouco o ponto de situação, porque estamos a falar do Solar dos Magalhães e muito se fala, bem ou mal, não interessa, mas muito se fala, porque desde que começou todo este percurso, desde 2015, mais concretamente 11 de junho de 2015, foi quando nós, a Câmara, escriturou com a Fundação Rei Afonso Henriques o direito de propriedade de um projeto já muito antigo, que era para ali instalar a Fundação Afonso Henriques, e, portanto, nós, a primeira coisa que fizemos foi, efetivamente, pedir os direitos de propriedade. Por isso houve a passagem dos direitos de autor, para depois daí termos uma conversa muito interessante que eu tive com o Sr. Arquiteto na época, para então podermos dar início aos trabalhos, que começaram em finais de 2015. Na altura é tentar adaptar um edifício que estava concebido e pensado em termos esquemáticos para a Fundação e depois passar, obviamente, para outro uso. E na altura, já há muitos anos que se falava que uma das alternativas seria ali fazer também um museu, o Museu da Cidade. E no fundo é isso que agora irá ser, eu costumo chamar, a Casa da Memória de Amarante, para nós podermos contar a riqueza que nós temos aqui ao longo de séculos e que eu julgo que é importante o registro e perpetuar para o futuro. E, portanto, é isso que, na altura, em 2015, que começamos com este processo. Eu estou a fazer a narrativa muito rapidamente, só para perceberem o porquê de atraso. Em 2017, temos o anteprojeto aprovado, logo em janeiro, e a partir dessa altura vem a fase seguinte, que é os trabalhos arqueológicos, enfim, fazer todo o trabalho, que a lei obriga, obviamente, e isso é que realmente demorou um pouco mais do que aquilo que era o expectável e o era desejável, mas enfim, vicissitudes que levaram efetivamente a que mais de um ano em que estivemos nesses trabalhos para, em finais de 2018, termos os pareceres necessários para poder dar continuidade. Até aí, no fundo, estávamos no impasse, mas conseguimos ultrapassar. A Direção Regional da Cultura do Norte ajudou, no sentido de desbloquear a situação para podermos avançar com o processo. Só aí é que, efetivamente, passamos à fase 2, que é os projetos de especialidade, para agora sim avançar para a fase 3, que é concursos, para depois poder adjudicar a obra. Havia também, e agora se me permitem, para contar a história toda, aqui um processo que também era complicado, porque
Como sabem, há programas comunitários para a reabilitação urbana e acontece que nessa reabilitação urbana nós tínhamos umas verbas dedicadas para Amarante e nós decidimos atribuir a 2 equipamentos, o Cineteatro, que para a semana arranca a execução física, o Cineteatro, e outra verba que nós dedicamos no âmbito do PARU foi efetivamente para o Solar dos Magalhães. E tínhamos um problema que era, aliás eu chateei muitas vezes o Dr. António Ponte, que eu tinha a data de 27 de dezembro como data última para efetivamente comprometer a verba para este edifício. Conseguimos a tempo, aliás eu depois pedi os bons ofícios de toda a equipa técnica e do Sr. Arquiteto, no sentido de acelerarmos o processo para rapidamente nós podermos lançar concurso. Esta explicação é só porque, enfim, muito me têm questionado o porquê de não ter avançado, porquê que parou, se havia dinheiro ou não havia dinheiro, se havia vontade ou tinha deixado de haver vontade. A história é esta, é muito simples. Tudo o que tem a ver com património tem contornos que nós, por mais que queiramos acelerar o procedimento, somos impedidos muitas vezes de o fazer, até termos, obviamente, toda a documentação necessária para avançar. Feitas estas explicações, só permitam-me voltar a um cumprimento muito especial novamente ao Sr. Arquiteto Cisa Vieira, que na altura, eu quando o conheci, as histórias que me foi contando, de amigos que tinha aqui durante muitos e muitos anos, um deles também arquiteto, e que eu lhe quero também prestar aqui uma homenagem, ao Sr. Arquiteto Rolando Torgo, que eram grandes amigos, e que me falou da grande cumplicidade que havia entre os dois, e que efetivamente qualquer homenagem é muito pouco para aquilo que representou em termos de arquitetura, e eu julgo que nós aqui em Amarante ainda há obras dele que irão, seguramente uma delas que brevemente irá ser inaugurada e outras que se seguirão. Aliás, a filha que está aqui connosco, a arquiteta também, irá dar continuidade a algumas ideias e alguns esquiços que estavam já trabalhados e projetos até para podermos ir a materializar. Só para percebermos, porque hoje vamos ter aqui a explicação do Sr. Arquiteto sobre o conceito daquilo que agora está pronto para ser aprovado depois aqui pelos meus colegas, senhoras e senhores vereadores, mas o tempo que vai levar até à execução, porque ainda vai demorar tempo. Então é melhor explicar, assim, a candidatura está aprovada por parte do PARU, agora é o processo normal de aberturas de concursos, vistos os tribunais de contas. Eu acredito, ou espero bem, até final do ano, podermos ter condições, no limite, no início do ano, de começar a obra física. Só esta explicação que eu julgo que é necessário. Não os demoro mais, passo então a palavra ao Dr. António Ponte. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito boa noite a todos. Permitam-me um cumprimento especial ao Sr. Arquiteto Cisa Vieira, com quem tenho tido o prazer de trabalhar nos últimos anos, e ao Sr. Presidente da Câmara, em representação de toda a comunidade de Amarante que está aqui presente, para assistir esta noite à apresentação deste projeto, que certamente será um projeto transformador na cidade. Quando, como disse, me chamou para discutir o projeto do Museu Municipal, eu tenho um defeito, eu sou museólogo de formação, portanto, além de ser diretor regional, a minha formação é em museologia e, portanto, isto implica que o nosso pensamento é um bocadinho mais picuinhas do que às vezes deveria ser, mas como todos nós temos defeitos profissionais, o nosso é este. E quando o Sr. Presidente disse, eu tenho aqui um projeto, compramos, ou foi-nos passado o direito a um projeto que existia, pré-desenhado pelo arquiteto Cisa Vieira, eu perguntei-lhe que museu é que quer fazer. Porque nós podemos fazer todo tipo de museus ou nenhum tipo de museus. Podemos fazer uma coisa que é tudo ou uma coisa que não é nada. Porque nós temos de perceber, ou tentar perceber, o que é que são os museus hoje. Os museus hoje já não são casas de peças. Já não são sítios para depositar peças, para depositar quadros. Os museus hoje são sítios para pessoas. E tudo isto cria uma variável completamente diferente.
fazermos um museu para colocarmos vitrinas com peças dentro ou fazermos um museu para as pessoas viverem e poderem fruir e ter algum tipo de enriquecimento dentro desse espaço museu. E, a partir deste pressuposto de que o museu é para pessoas, nós começamos a construir, ainda muito em vago, porque, de facto, não dominava e não domino ainda, ou praticamente, o que é a coleção do Museu Municipal de Amarante, mas a nossa área técnica permite-nos, pelo menos, começar a perceber que tipos de espaços e como é que estes espaços se devem organizar e que tipo de casa é que nós queríamos. De facto, eu disse ao Presidente, Museu Municipal não. O Museu da Cidade também não. Quer dizer, o museu não é da cidade. O museu é do Concelho, no mínimo. Tem de ser um museu para o Concelho de Amarante. Mas que seja um museu, de facto, que induza as pessoas a conhecer o território, que induza as pessoas a conhecer as pessoas de Amarante, as comunidades de Amarante, a situação natural, o património cultural, e, portanto, que seja um ponto de partida para uma visita mais alargada a todo o Concelho de Amarante, que não se confine a um conjunto de peças que vão estar num espaço, mas que seja indutor de um conjunto de propostas de visitação que possam ser, de facto, ativadoras de um conjunto de benefícios que a população merece. Porque o museu pode ser hoje também um processo de indução de desenvolvimento social, de desenvolvimento cultural e, a partir daí, de desenvolvimento económico. Nós podemos atrair mais ou menos pessoas, dependendo do tipo de estrutura que nós vamos criar e apresentar para a nossa comunidade. Porque nós temos conceitos internacionais que nos definem o museu, mas que eles próprios estão hoje em alta revisão, porque o museu já não é só o sítio da investigação, da exposição, da conservação. O museu é o lugar das pessoas, da integração social, da dinamização dos territórios, de trazer para dentro do museu as pessoas com necessidades especiais, as pessoas que chegam nas comunidades migrantes e imigrantes. Portanto, tem que ser um espaço indutor de partilha e de criação, de construção de comunidade. E só nesse sentido é que eu acho que este projeto tinha toda a lógica de construção. E a partir daí tivemos uma interessantíssima conversa com o arquiteto Cisa Vieira e com a equipa no gabinete e percebemos claramente que havia um projeto anterior que respondia a um conjunto de necessidades que não eram estas as necessidades que nós estaríamos a apontar para um projeto desta dimensão. E, como qualquer grande arquiteto que não tem nada a provar, rapidamente se conseguiu conciliar os interesses daquilo que seria a Casa da Memória, ou o Espaço Memorial, ou o Centro de Acolhimento de Amarante, um espaço cultural de referência, que terá valências de exposições de longa duração, terá valências de exposições temporárias, terá valências para salas de conferências, terá um conjunto de valências técnicas e sociais que respondem àquilo que devem ser os museus nos dias de hoje e que, de alguma forma, nos permitem estruturar aquilo que pode vir a ser a oferta museológica concelhia. Estruturá-la a partir de um edifício que vai ser a âncora, o ponto de partida para toda esta dimensão cultural, para este novo projeto cultural que o Presidente quer desenvolver neste Conselho. Bom, só para testemunhar o calvário administrativo. É, de facto, um calvário administrativo todo este processo que nos traz até ao dia de hoje. Nós somos responsáveis, como uma entidade gestora de património cultural, somos responsáveis por um conjunto significativo de processos e de passos que, a tramitar, demoram tempo. Tem prazos e, para além dos prazos que tem surpresas. Uma coisa é fazer uma intervenção num espaço sem salvaguardas de património cultural, outra coisa é fazer um edifício de raiz que não tem necessidades técnicas prévias de análise e de estudo, outra coisa é intervir num edifício destes, um edifício classificado, numa área também classificada, com vestígios arqueológicos e que a primeira coisa que a nossa equipa faz é
escavações arqueológicas profundas para perceber, até porque haverá escavações, haverá construções ao nível de subsolo de grande dimensão e, portanto, nós não podemos permitir a intervenção em subsolo sem que antes haja um trabalho de arqueologia profundo para nós conhecermos tudo aquilo, caracterizarmos tudo o que no passado aconteceu neste território. E, de facto, depois de um processo de pré-licenciamento, decorreu um longuíssimo processo de escavações arqueológicas para nos permitir ter a noção absoluta de tudo o que é vestígios de arqueologia neste espaço. E eu penso que estamos, neste momento, as condições económicas e técnicas, ou financeiras e técnicas, têm que ser asseguradas pelo município, mas do ponto de vista da tutela do património cultural, a situação está neste momento resolvida por forma a poder ser emitida a licença de construção para que o processo possa avançar e possam ser lançados os procedimentos que quem trabalha na administração pública percebe que um concurso público para uma intervenção desta dimensão é um concurso público complicado, que demora tempo, porque tem vistos tribunais de contas com prazos que se suspendem, com processos que vão para trás e que vêm para a frente. E, portanto, eu penso que este processo, a Casa da Memória, o Centro de Memória, ou o Museu de Amarante, o que lhe queiram chamar, ou aquilo que ele venha a ser chamado no futuro, pode ser, de facto, uma peça âncora do desenvolvimento de um projeto cultural estruturante para a cidade, para o Concelho, que, conjugado com o Museu Amadeu Sousa Cardoso, conjugado com a Casa de Pascoais, conjugado com a Casa do próprio Amadeu, pode resultar num complexo circuito cultural e patrimonial de grande relevância para Amarante, naturalmente, mas para o Norte, porque a nossa região, com a sua dimensão, é uma pequena cidade na Europa. E, portanto, nós precisamos de ter escala, precisamos de ter dimensão, e estes projetos permitem-nos, de facto, criar dimensão, criar produto, e quando falamos em produto, falamos constantemente em produto cultural, capaz de atrair gente, capaz de atrair pessoas aos nossos territórios e, com isso, induzir também desenvolvimento. Muito obrigado.